Bom dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Atualmente estou nas férias entre a segunda e a terceira fase. E nesse vídeo aqui eu vou te contar como é que foram as matérias da segunda fase de medicina depois de cursar. Se você já me segue há algum tempo, você sabe que aqui no canal tem alguns vídeos que já são tradição. E um deles é reagir às matérias da Faculdade de Medicina fase a fase, antes e depois de cursar. Então antes eu falo como é que eu tenho as expectativas daquela matéria e depois de cursar eu falo como é que foi a realidade. E é isso que vai acontecer aqui nesse vídeo. Se você não viu o vídeo da segunda fase antes de cursar, eu vou deixar aqui nos cards pra você ver, porque eu vou fazer esse vídeo aqui depois de cursar baseado nele. Eu vou falar as notas que eu dei nesse vídeo antigo e a nota final depois de cursar. Lembrando que o meu ensino ele é modular. Eu não vou perder muito tempo aqui explicando como é que funcionam os módulos, porque eu já expliquei isso em vários vídeos do canal. Inclusive, se não me engano, nesse vídeo aqui que eu acabei de deixar nos cards, eu acho que eu expliquei também. Se eu não expliquei, eu vou deixar outro vídeo nos cards pra vocês entenderem. Então eu recomendo você ir nesse vídeo aqui pra entender. Então na segunda fase nós tivemos dois módulos. O primeiro deles foi Introdução ao Estudo da Medicina 2 e depois Interação Comunitária 2. Dentro desses módulos que eu tive as minhas matérias. Dentro de Interação Comunitária eu não tive matéria nenhuma, porque é uma matéria de estágio. Novamente, nesse vídeo aqui que eu deixei nos cards está melhor explicado. E no módulo de Introdução ao Estudo da Medicina 2 eu tive 10 matérias. Anatomia, bioética, bioquímica, clínica médica, embriologia, fisiologia, genética, histologia, imunologia e saúde e sociedade. A dinâmica aqui da segunda fase é um pouquinho diferente das outras fases. Se não me engano, é a única fase que é assim. A quinta fase até é um pouquinho parecido, mas eu acho que não é igual. Mas como eu não estou na quinta fase, eu não tenho certeza sobre isso. Na segunda fase, nós não tivemos provas isoladas da disciplina. E isso influenciou sim um pouco na nota das disciplinas. E eu já vou explicar por que disciplina a disciplina, como que isso influenciou. Nós tínhamos provas globais. Essas provas globais, elas eram provas teóricas de 80 questões e 4 horas de duração. Meu completo desespero. E essas 80 questões eram proporcionais à carga horária de cada disciplina. Então, uma disciplina que tivesse carga horária maior, tinha mais questões. Nós tivemos 4 provas globais, porque nós tivemos 4 eixos. Em cada eixo, eu tive uma prova global. Cada eixo foi um sistema do corpo humano. Lembrando que eu não tive apenas esses sistemas de aula. Os outros sistemas eu tive na primeira fase, então eu recomendo você ir lá na playlist da primeira fase para entender. Mas na segunda fase, eu tive sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema urinário e sistema digestório nessa ordem. Então, em cada eixo, as matérias estudavam sobre o mesmo sistema. Então, se era eixo do sistema cardiovascular, em anatomia era sistema cardiovascular, em histologia era sistema cardiovascular, em fisiologia era sistema cardiovascular e em quase todas as outras matérias. Algumas matérias fugiram à regra, porque elas tinham cronogramas próprios independentes do eixo, mas elas ainda entravam na prova global, só que eram questões totalmente fora da realidade do eixo, como por exemplo imunologia, saúde, sociedade, genética. Na verdade, eu acho que até eram só essas, não, bioética também. O resto de todas as outras matérias seguiam o eixo. A nota das provas globais como um todo, então não era por matéria separado, valia 80% da nota final do módulo. Tá, o cálculo é um pouco mais complicado do que isso, mas eu não vou perder tempo aqui explicando, porque ainda tinha AVG, integrativa, enfim. Mas isso é papo para os outros vídeos da segunda fase que tem aqui, então também te recomendo visitar a playlist da segunda fase. Mas os outros 20% da nota eram compostos pelas provas práticas. Algumas matérias tinham provas práticas ou trabalhos. Anatomia e histologia eram as principais, tinha todo o eixo. Genética também, mas genética era trabalho. Tô explicando isso pra vocês por cima, pra vocês entenderem depois como é que funcionava as matérias e por que isso influenciou algumas das minhas notas. Primeira matéria que eu vou avaliar aqui é a anatomia. No vídeo passado eu dei 8. Eu gostei muito de anatomia no final do semestre passado, no final da primeira fase, no caso. A anatomia é um pouquinho complicado, ela não é uma matéria difícil, porque não é difícil. Tudo que você tem que saber é o nome das estruturas. Então, por exemplo, nesse semestre que a gente teve sistema cardiovascular, foi um dos sistemas que eu mais gostei em anatomia. Então, eu vou pegar esse exemplo. Por mais que não dê muito pra ver a olho nu, mas eu acho que nenhuma estrutura da aula de anatomia consegue ser vista a olho nu, assim. Nós temos um tipo de anatomia, que é a anatomia de superfície, mas não é muito didático pra eu explicar pra vocês. Tô falando de anatomia das estruturas internas mesmo. E a pele, ela é um órgão só, então ela não tem partes da pele, não tem nada anatômico. Então eu vou tentar explicar por veias e artérias. Aqui no antebraço nós temos duas artérias. Uma artéria vem aqui pelo rádio, então se chama artéria radial, e tem uma que vem pela ulna, na direção da ulna, que se chama artéria ulnar. Depois, quando essas artérias chegam no braço, elas se juntam na artéria braquial. Eu tô fazendo o sentido inverso, antes que me perguntem. O sentido certo de se estudar artérias é partindo do coração, porque o sangue parte do coração. Então o certo seria braquial se bifurcando em radial e ulnar. Depois a radial e a ulnar, elas chegam aqui e fazem o arco arterial.
e fazem uma rede de artérias que eu não lembro bem o nome. Então não tem muito segredo. Tudo que você precisa fazer é decorar. Claro que quando você tá vendo o cadáver, e é por isso que eu sempre defendo aqui na página, eu estudo por cadáveres e não por estruturas anatômicas de plástico, porque no cadáver é muito mais difícil. Quando você estiver operando uma pessoa, não vai estar azul e vermelho para você saber diferenciar a veia de uma artéria. No cadáver acaba se tornando um pouquinho complicado, porque tem algumas estruturas que estão dilaceradas, tem variação anatômica, tem coisa que você não estudou e você não consegue se encontrar. Mas não tem muito segredo. Se você achou uma vez, é muito provável que você vai achar outras vezes aquela estrutura. É só você decorar o nome. O problema da anatomia, na minha opinião, é que tem muito nome para decorar. Esse, pra mim, é o pior problema da anatomia e é por isso que muita gente tem dificuldade na anatomia, na minha opinião. Claro que eu tenho um pouco de facilidade de entender a anatomia, não de decorar. Por isso eu posso ser um pouquinho suspeita pra falar, mas mesmo assim. Por conta de todos esses motivos, eu gostei de estudar anatomia no final da primeira fase. Porque depois que eu já tinha decorado, é uma matéria legal. Depois de eu perder horas indo pro anatômico, o semestre inteiro fica uma matéria legal. Tem esse porém também, o anatômico é muito longe da minha casa, consequentemente, fica ruim de ficar caminhando lá todo dia. Mas, quando você tá aprendendo e decorando as estruturas, acaba ficando um pouquinho maçante, quem sabe, talvez um pouco. Depois que você decora, é maravilhoso você saber, você se sente realmente um pouco mais médico. Todo mundo fala de anatomia, enfim. Médico realmente tem que saber anatomia, não tem nem o que discutir sobre isso. É uma matéria importante. Então você se sente um pouco médico. É legal você saber o nome das estruturas. Eu decorei muito parte do sistema respiratório e parte do sistema cardiovascular. E isso me deixou muito feliz. Por conta disso, eu gostei de anatomia na segunda fase também. Segue a mesma linha. É chato de decorar. Veias e artérias mesmo, tem muito nome. Por mais que veias e artérias, elas até seguem uma parte meio intuitiva. Como eu falei pra vocês, a artéria radial passa perto do rádio. E tem várias artérias e veias que seguem a mesma intuição. Temos a artéria femoral, por exemplo, que passa perto do fêmur. A artéria ilíaca, que passa perto do ilho. A artéria tibial, a artéria fibular. Então é mais intuitivo, um pouquinho mais fácil de estudar. E as veias também. As veias é muito legal estudar, porque boa parte das veias tem o mesmo nome das artérias que elas estão acompanhando. Porque nós temos muitas veias que acompanham as artérias profundas. Nós temos dois tipos de veias, veias superficiais e veias profundas, e geralmente as veias profundas acompanham uma artéria, e elas têm o mesmo nome. Então nós temos, por exemplo, a artéria braquial, e nós temos veias braquiais, que são duas. E se você decorou bem a artéria, e eu tinha decorado, veia fica muito mais fácil. Então eu realmente gostei de anatomia nesse semestre, eu vou dar 9. Só que eu sou um pouquinho suspeita pra falar. Primeiro porque a anatomia nesse semestre, como eu falei, a parte mais difícil, que é a parte prática, não valia tanto na nota. Então era comum, e a nossa sala inteira fez isso, que a gente deixasse um pouquinho da prova de lado. A gente estudava, claro, mas sabendo que aquela nota só ia agregar. A nota maior você tinha que garantir na global. Então isso tirou um pouquinho do peso da anatomia. No semestre passado, a prova prática valia 50%. E isso cansava um pouco. Se você tirasse, por exemplo, 8 na prova teórica e tirasse 0 na prova prática, você ia com 4 e você não passava. Então você tinha essa necessidade de ir muito bem. Ou no mínimo de tirar a média. Na segunda fase, esse peso foi tirado das nossas costas, o que é muito bom. E também eu sou um pouquinho suspeita pra falar, porque esse semestre foi um semestre de greve. Se vocês me acompanham aqui na página, vocês sabem que teve greve na UFSC, e se vocês não me acompanham, vocês também devem imaginar porque teve greve no Brasil inteiro. E pouquíssimas matérias minhas foram afetadas pela greve, mas uma das matérias que foi afetada foi a anatomia. Os técnicos do laboratório de anatomia entraram em greve, e consequentemente a gente não podia mais ter aula de anatomia prática lá. Então sistema urinário e sistema digestório, a gente não teve aula. A greve estourou logo depois de a gente terminar o sistema respiratório, então até o sistema respiratório eu tive aula prática no laboratório, e tive a prova prática de circulatório e respiratório. Mas o urinário e digestório eu não tive aula no laboratório. A greve acabou quando estava acabando o semestre, e como a professora viu que a gente vai rever isso no futuro, porque a gente tem 7 fases de anatomia, e a gente também tem a anatomia topográfica. A anatomia topográfica é rever tudo da anatomia sistêmica, e ela sabia que a gente ia rever isso no futuro. Ela não queria perder as férias dela, nem a nossa. Ela não repôs as aulas práticas antes que julguem. Isso foi passado na coordenação, isso não foi ilegal, ela não fez nada de errado. Foi passado na coordenação, foi passado até no colegiado, se eu não estou enganada. Isso foi aprovado. Só que a gente não teve uma prova prática também. Consequentemente, eu não tive que estudar anatomia prática, e eu acho que isso deixou a anatomia muito mais leve nos 2 últimos eixos. Então talvez essa nota alta esteja relacionada com o fato de a anatomia ter sido bem mais leve que na primeira fase, com toda certeza. Mas eu continuo com meu 9 porque foi uma matéria que eu gostei muito. Até porque os sistemas que eu estou estudando agora são muito mais interessantes do que osso e músculo. Bioética. Quando eu fiz o vídeo da segunda fase antes de cursar, eu tinha um pouquinho de medo de bioética, porque eu fiquei com muito medo da discussão sobre o aborto. Essa matéria agora, dessa fase, ela é uma lei. Então, por causa de uma lei, nós temos que ter essa matéria. E ela é uma matéria um pouco mais para discutir, principalmente pesquisas científicas, início e fim da vida. Então, foram basicamente essas discussões que a gente teve em bioética. A gente teve, por exemplo, discussão de pesquisa científica em animais, o que é ético e o que não é ético, até que ponto você pode ir quando você está estudando um animal. Eu falei mais sobre isso nos vídeos da semana, então não vou me demorar muito aqui. A gente também estudou
um pouquinho de bioética do início da vida, e aí entra a questão da discussão do aborto. E eu achei que seria muito complicada essa discussão, e é por isso que eu dei só 8 no vídeo passado, porque eu gostei muito de ética na primeira fase e foi com o mesmo professor a aula. Consequentemente, eu deveria ter dado 9 ou 10, que se não me engano foi até a nota que eu dei na primeira fase. Só que eu fiquei com um pouco de medo da discussão do aborto. Eu pensei que ia ser algo muito acalorado, que a gente ia expor nossos argumentos de se aborto deve ser legalizado ou não, mas na verdade eu estava enganada, porque não foi essa a pauta da discussão. A discussão estava girando em torno de o que nós como médicos devemos saber sobre aborto e o que nós devemos, podemos ou não devemos fazer enquanto médicos. Então, por exemplo, nós estudamos em quais casos que o aborto é legalizado no Brasil. E, inclusive, não tem na lei uma faixa etária limite para se abortar quando se é vítima de estupro, por exemplo. Nós também estudamos o que nós médicos devemos ou não devemos fazer quando alguém vier para abortar. Aborto ilegal nós não devemos nem podemos fazer. Isso é crime e, além de crime, nós podemos ter a cassação do nosso CRM se nós optarmos por fazer esse aborto. Se não for ilegal, a pessoa que quer abortar tem que ir para um hospital que faz esse procedimento, porque apenas alguns hospitais no Brasil fazem, todo o estado tem, se eu não estou enganada. Aqui em Santa Catarina eu sei que o HU faz, e eu acho que em Blumenau tem um hospital que também faz. E quando a mulher for para esse hospital abortar, eu tô falando de aborto de estupro, não aborto de quando a mãe está correndo risco de vida, porque esse tipo de aborto pode ser feito em qualquer hospital se for uma situação emergencial. Mas especificamente sobre estupro, se você for um médico atendendo nesse hospital, você pode sim negar-se a fazer o aborto, mas você não pode impedir a mãe de fazer o aborto. Isso significa que se você quiser se negar a fazer, às vezes por crenças pessoais ou às vezes porque você acha que não vai ter estômago para isso e tá tudo bem, você tem que chamar outro profissional para fazer, se ela estiver num desses hospitais. Então você vai falar para a mãe que você está se negando, mas que você vai chamar o seu colega para fazer o aborto dela. Claro, se for um tipo previsto por lei para se abortar. Então foi mais essa discussão, eu pensei que ia ser muito pior e não foi tranquilo. E a discussão de fim da vida também, eutanásia, como lidar com a morte, como nós devemos lidar com a família do paciente. Eu até achei muito interessante nós falarmos sobre esse tópico, porque realmente é um assunto delicado e que deve ser discutido. Até algo muito interessante que eu aprendi nessa aula. O pessoal fala muito sobre a forma da família reagir. Pode ser que ela fique com raiva do médico, mas isso é errado. E o professor, ele meio que desmistificou isso. Ele falou que uma das fases do luto é a raiva e que a gente não deve julgar. Se uma família perdeu um ente querido, ela pode ficar com raiva, inclusive do médico. É claro que nós temos que nos proteger, então nós temos que estar, quem sabe, em um local aberto, manter uma certa distância se você vê que a família está com raiva, está adotando uma posição meio agressiva, mas nós não devemos julgar, porque aquela família está sofrendo e a raiva é uma forma de ela tentar controlar esse sentimento, mesmo que essa raiva seja direcionada para você. E eu achei isso muito interessante. Então, no fim das contas, foi uma das matérias que eu mais amei. Então, eu vou deixar com 9. Eu ia pra aula dessa matéria por puro prazer, até porque na prova tinham pouquíssimas questões. Eu acho que teve uma prova que teve 4 e na outra teve 2 questões, na prova global total. Então acabava que se eu quisesse faltar todas as aulas de bioética, eu poderia faltar, até porque a falta é no módulo inteiro. Então eu poderia faltar uma matéria inteira se eu quisesse, mas eu acabei só descobrindo isso no final do semestre. Mas eu fui por puro prazer, porque eu adorava essas aulas, por mais que em algumas aulas eu tenha ficado um pouquinho nauseada, porque o professor contou relatos fortes, principalmente nas aulas sobre pesquisa, em que ele contou primeiramente pesquisas feitas com animais que eram um pouquinho grotescas e também depois pesquisas feitas com humanos que também eram infinitamente grotescas, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Não vou contar isso aqui, vá no vídeo das semanas que vai ser bem melhor. Bioquímica. Bioquímica se mostrou exatamente o que eu estava esperando que fosse. Então no primeiro vídeo eu dei 2 e eu vou continuar dando 2. Eu não gosto de bioquímica, inclusive uma das maiores felicidades desse semestre foi que bioquímica acabou. Eu fiquei muito feliz com isso, foi o último semestre de bioquímica. E continua com esse ódio de bioquímica que eu tenho no coração. Eu não gosto de bioquímica, pro desespero do meu namorado que ama bioquímica. É uma matéria que não está entre as minhas preferidas, eu não gosto de ficar decorando fórmula e reações. E também nesse semestre eu usei os meus 25% de falta em bioquímica com o maior prazer. Então acabou que eu fiquei um pouco perdida no meio, justamente porque eu não tava afim de estudar, então eu não estudei. E até essa parte das globais, eu confesso que me decepcionou um pouco, porque era muito fácil você não estudar uma matéria. Se eu quisesse, eu poderia deixar de estudar várias matérias. E eu não vou negar, eu sou humana. Uma das coisas que me fazem estudar uma matéria é prova. E quando se tira esse fator, você acaba estudando só o que você gosta. Só que você precisa estudar as outras coisas. Eu tô muito perdida em algumas partes de farmacologia, por exemplo, eu não tive ainda, mas eu tô estudando por fora, porque eu não tenho uma boa base de bioquímica, porque eu não estudei direito nem na primeira nem na segunda fase. Isso foi um erro meu, não cometam esse erro. Claro que eu acho que, pelo menos pelo que os meus veteranos me falam, se comete um pouquinho de excesso quando se ensina bioquímica. Se ensina demais. Algumas reações nós não precisamos decorar. Então talvez estudar com todo aquele aprofundamento que os professores passam não seja necessário, mas ainda
ainda assim é necessário você ter uma base boa, e eu não tenho essa base. Então, como eu falei pra vocês, eu acabei ficando um pouquinho perdida com bioquímica, eu não vou mentir, eu vou ser totalmente sincera. Algumas aulas eu até gostei, como por exemplo, o metabolismo de colesterol e de lipídios, não por conta do metabolismo em si, mas porque eu entendi algumas partes, por exemplo, por que o LDL e o HDL são diferentes, por que o HDL é melhor que o LDL e N outros fatores. Algumas aulas eu até gostei, mas eu vou deixar o 2, porque eu tô feliz que acabou. Mas ainda acho que foi melhor que o da primeira fase, por isso que a nota aumentou um pouquinho. Realmente ficou um pouco mais interessante, se é que isso é possível. Clínica médica foi uma total decepção. Clínica médica era uma matéria que, na teoria, era maravilhosa. Era pra ser a matéria que ia juntar todos os conteúdos das ciências básicas que nós temos e integrar e relacionar isso com a clínica médica de fato, mas se mostrou uma imensa porcaria. Então, no papel, a matéria é maravilhosa, só que nas aulas, e eu não tô falando aqui, já queria deixar claro, não tô falando nem de professor nem de aula em específico, eu tô falando da matéria no geral e do conteúdo que foi ministrado no geral. Eu estou tentando, claro que a gente nunca consegue 100%, mas eu estou 95% excluindo a didática do professor e como ele é como pessoa, e enfim, não tomem isso pro pessoal. Mas ainda assim, clínica médica se mostrou uma imensa porcaria, e no final do semestre eu também usei meus 25% de falta, porque ela não integrava exatamente os conteúdos que a gente estava aprendendo. Foi mais uma matéria meio que para dar exemplos de como a gente ia usar esses conteúdos na nossa vida médica. Só que isso parece uma boa ideia, mas não é. Como, por exemplo, lembro de uma das aulas, se não me engano, foi do sistema digestório, que o docente botou várias imagens de raio-x e começou a dar exemplos. Ah, porque aqui tá não sei o que, isso aqui, olha só, isso aqui é um exemplo de doença não sei das quantas. Pelo amor de Deus, eu não sei nem ler raio-x, nem doença gástrica. Como é que tinham a impressão de que eu ia conseguir entender alguma coisa daquela aula? É disso que eu tô falando. Então, é uma matéria com uma idealização muito boa, mas que está sendo atualmente mal executada. Então, no último vídeo eu dei 9, mas agora eu vou baixar pra 3. E não, a UFSC não é uma faculdade ruim por conta disso. Essa matéria é pra fazer uma integração, mas nós vamos fazer essa integração naturalmente durante o curso. Tem outra matéria na quarta fase, que se chama raciocínio clínico, que integra muito mais eficientemente do que clínica médica. E a gente vai fazer essa integração durante o curso inteiro. Até porque era uma matéria com muita pouca carga horária. Embriologia foi uma das matérias que eu não estudei com o maior prazer, porque eu também odeio embriologia. Eu dei 0 no começo do semestre e eu dou 0 agora também. Eu não suporto embriologia. Eu acho engraçado que muitas pessoas comentam nas minhas redes sociais, mas ler embriologia é tão legal. Vamos lá. Primeiro de tudo, geralmente as pessoas comentam isso, estão em faculdades que só tem embriologia na primeira fase. Então a embriologia de vocês é muito mais enxuto que na minha. Eu tenho 3 fases de embriologia. Consequentemente, os professores conseguem aprofundar. E eles aprofundam com o maior prazer. Aprofundam demais e isso torna pra mim a matéria muito maçante. Tem muitos nomes que eu não entendo e que eu odeio. Meu namorado também vive me zoando sobre isso. Ele fala que eu uso embriologia sem nem perceber, mas não, eu não estou gostando de usar embriologia sem nem perceber. E foi uma das matérias que eu não estudei, eu nem prestei atenção nas aulas, porque eu me dei esse luxo. Então vai continuar 0. E eu até tentei na primeira aula dar uma atençãozinha diferenciada pra embriologia. Eu pensei, eu vou dar uma chance. E eu desisti na segunda aula. Infelizmente eu tenho mais um semestre de embriologia, mas pelo menos no semestre que vem é só um mês de aula e logo já acaba também. Graças ao bom Deus. Fisiologia. Foi uma das melhores matérias desse semestre. Fisiologia, eu tinha dado 8 no começo desse semestre e foi melhor do que eu imaginei. Eu vou dar 9. Eu tava com um pouquinho de medo do sistema urinário e eu gostei do sistema urinário. Acho que a única parte que eu não gostei tanto assim foi do sistema digestório. Foi a parte que eu menos achei interessante. Eu confesso que o sistema cardiovascular foi um pouquinho decepcionante pra mim, porque eu pensei que seria muito mais fácil e não é. Sistema cardiovascular envolve muita física. Por conta disso, eu acabei ficando perdida em alguns momentos. Mas tirando isso, eu gostei de fisiologia no geral. Eu achei muito interessante. Eu amei todos os professores que eu tive, porque eram professores muito bons. Claro que eu só estou na turma A, então eu não sei como é que são os professores da turma B. E, claro, eu tô tentando abstrair os professores da jogada, mas esses daqui foram tão excepcionais que eu preciso citar aqui. Até hoje, pelo menos, eu não tive nenhum professor de fisiologia que eu... Ai, não. Até hoje eu não tive, pelo menos na minha opinião, nenhum professor de fisiologia que fosse ruim. Tive professores melhores e professores piores, é claro, mas eu gostei de todos. Eu sei que alguns professores mudaram e alguns calouros, por exemplo, estão falando que não seguem a mesma linha do ensino daquele outro professor antigo, mas eu estou gostando de todos os professores de fisiologia que eu tenho. E nessa segunda fase foram assuntos realmente mais interessantes. Primeiro que a gente saiu da parte básica de fisiologia que teve na primeira fase. A primeira fase era muito básico, pelo menos, sei lá, até o primeiro ou segundo mês de aula. Na segunda fase a gente entrou mais
profundamente na fisiologia e em sistemas muito mais interessantes. Porque digamos que eu não gosto muito de estudar contração muscular. Claro que precisava ter uma boa base para entender a matéria da segunda fase. E é por isso que eu imploro aos meus calouros da primeira fase, por favor, estudem fisiologia direito, porque vocês vão precisar. E eu conheço colegas que estavam na minha turma que não tinham uma boa base, não tinham estudado bem na primeira fase e falaram que tiveram muita dificuldade. É imprescindível você ter uma boa base para estudar na segunda fase fisiologia, mas eu amei, eu achei muito interessante. O sistema que eu mais gostei foi de longe respiratório e eu vou manter um 9 porque realmente foi uma matéria muito boa. Genética, queria fazer um adendo, no último vídeo eu falei que genética, eu achava pelo menos que genética não ia ser igual ao do ensino médio, não tem nada a ver com genética do ensino médio. Mentira, tem um pouquinho, mas não tanto. A gente não usa mais heredograma, a gente usa, mas a gente tem uma aula sobre heredograma, a gente tem um trabalho sobre heredograma e deu, porque não é exatamente algo que um médico vai usar, porque a gente não fundamentou o nosso estudo em cima dos heredogramas. Segundo que aqui na UFSC não tem matemática e genética, isso não é para todas as faculdades. Tem faculdade que usa matemática e genética, mas aqui a matemática foi subtraída do curso porque os alunos pediram muito para as professoras de genética e elas resolveram tirar para fazer o pessoal gostar um pouco mais de genética. E eu acho que deu certo. Muita gente da minha sala gostou de genética. Além disso, é muito mais aprofundado. Não tem nem comparação. Nós estudamos regiões de cromossomos, para vocês terem uma ideia. Tem uma aula inteirinha só para falar de cromossomos. Então é muito mais aprofundado do que o ensino médio. E a gente não passa tanto nas doenças, eu diria, por incrível que pareça. Os seminários são sobre doenças e nós temos exemplos de doenças em cada uma das aulas. Mas eu pensei que ia passar mais para um curso de medicina e isso não é uma crítica, eu não achei ruim. Eu achei que justamente foi bem feita a matéria, porque essa matéria está sendo uma base de genética para depois a gente estudar genética mais pra frente com as doenças relacionadas a cada sistema ou síndromes ou enfim. Eu gostei muito de genética, antes eu tinha dado 7 e agora eu vou dar 9. Foi uma das matérias que mais me apaixonou. Claro que no final do semestre eu já estava um pouquinho chateada com o semestre justamente por conta da dinâmica das globais e eu acabei não estudando tanto genética quanto eu gostaria, mas eu lembro que até metade do semestre eu estava amando, era uma das minhas matérias preferidas e eu tinha prazer de ir pra aula. Imunologia, eu paguei minha língua. No outro vídeo eu dei 9. Meu Deus, como é que eu dei 9 pra imuno? E a nota real é 2. É horrível. Tem muito detalhe. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho que decorar receptor de célula imunológica. Isso é muito chato. Também foi uma das matérias que eu deixei de estudar. Eu sei que deixar de estudar acaba influenciando na nota, porque quanto menos você entende um conteúdo, menos você gosta dele. E depois de um tempo em imunologia, eu simplesmente não entendia mais nada, eu deixei pra lá. E isso é óbvio que afetou o resto da matéria, mas eu não gostei. O que a gente tem no ensino médio é muito básico, e o que a gente tem na medicina é muito louco. E o pior de tudo é que tem replay no semestre que vem. Então, 2. Saúde e sociedade se mostrou que eu tava esperando que fosse, então, 9. Eu tinha dado 9 no último vídeo e vai continuar sendo 9. Saúde e sociedade... Ah, não, qual é? Tá torto, gente, desculpa, eu não tô conseguindo enxergar, porque eu sempre coloco um paninho na frente da minha tela. Eu tô gravando com a câmera frontal, mas é porque pra eu não ficar me olhando. Eu não consigo enxergar direito se tá bem alinhado ou não. Eu tô tentando botar alinhado pelos cantinhos aqui da borda que eu consigo ver. Saúde e sociedade nessa fase foi sobre epidemiologia e bioestatística. Teve cálculo, é a parte da matemática da medicina. E eu confesso que eu não estudei tanto quanto eu gostaria, porque eu tava ocupada estudando anatomia, fisiologia e genética. Então eu gostaria de ter estudado um pouco mais. Mas eu confesso que foi uma matéria muito esclarecedora pra mim. Eu aprendi muito sobre epidemio e foi uma matéria que eu gostei, então eu vou estudar durante as férias epidemia, porque eu acho que é muito importante. E as aulas também eram maravilhosas, divertidas e eu amei. Queria ter estudado um pouco mais, mas eu não consegui. Não deu tempo e eu não tinha todo esse tempo. Mas foi uma matéria muito interessante e muito legal. Claro que eu sou suspeita porque eu gosto de matemática, mas acho que até quem não gostava de matemática gostou. Inclusive, teve gente que pegou os professores para serem orientadores do TCC, por exemplo, porque sim, a gente já pode fazer o TCC a partir da fase que a gente quiser. Na UFSC isso é mais jogado. Não é jogado, mas é mais livre. Tem algumas faculdades que determinam fases específicas para você fazer o TCC, como deve ser feito, se é dupla, individual. Na UFSC é mais livre. Histologia. No começo do semestre eu dei 8 e eu vou baixar essa nota porque não é condizente. Eu achei que histologia na segunda fase ia ser muito parecida com a primeira fase. Que no final da primeira fase eu comecei a gostar disso. Mas não é a mesma coisa. Primeiro que histologia e sistema cardiovascular é um inferno. Eu não tava entendendo mais nada do que eu tava estudando em sistema cardiovascular. Foi um horror. Primeiro que eu no microscópio, depois de estudar muito, ainda não consigo diferenciar
uma veia de pequeno calibre de uma vênula. E eu ainda não consigo diferenciar uma veia de pequeno calibre ou uma vênula de um vazio no meio da lâmina ou um artefato. E além disso, se vocês soubessem o tanto de células que nós temos que decorar o nome em sistema cardiovascular, vocês iam ficar chocados. Eu não sei se isso foi necessário ou não. Talvez eu tenha decorado algo que não precisava decorar, mas eu decorei toda a linhagem das células imunológicas, porque a gente estudou imuno e histologia dentro do sistema cardiovascular, porque afinal as células imunológicas, a maioria delas está no sangue. E eu estudei esta porcaria, toda a linhagem de como elas são produzidas e maturadas, e tive que decorar tudo. Por conta disso, eu não gostei de histologia na segunda fase. Os outros sistemas, eles até eram um pouquinho mais tranquilos. Mesmo o sistema urinário também não gostei muito. Mas até que sistema digestório e sistema respiratório eram legais. A lâmina de estômago era interessante, a lâmina de traqueia e esôfago eram interessantes. Até de intestino, mentira, de intestino não gostei de intestino. Mas primeiro que esses outros sistemas, eles não eram tão extensos quanto o cardiovascular. Então a gente tinha bem menos aula. Então não é a maior parte da carga horária de histologia. A maior parte foi para o sistema cardiovascular. Segundo que como o sistema cardiovascular foi o primeiro, eu já estava bem traumatizada no final do semestre com histologia. Então eu acho que foi um pouco decepcionante para mim. A única parte que eu realmente gostei foi de usar a maior lente, a lente com maior aumento, que a gente não tinha utilizado no semestre passado, porque a professora tinha ficado doente nessa aula, então ela não conseguiu aplicar essa aula pra gente. E a gente usou na segunda fase para ver células do sangue. E a gente viu hemácias, inclusive as minhas hemácias, elas estavam cronadas. Não que eu goste de hemácias defeituosas, porque isso indica uma doença, mas é porque esse sangue, ele foi coletado de pacientes do HU, e ver hemácias e células imunológicas no microscópio me deixou simplesmente apaixonada, porque é muito bonitinho. Mas foi a única parte que eu gostei mesmo, então eu vou manter um 5. E pra finalizar, interação comunitária, que é o meu queridinho, 10 no começo, 10 agora no final. Interação comunitária, como eu falei pra vocês, é a matéria de estágio. E pra mim foi muito legal ter interação comunitária. Eu amo estagiar e eu acho que é de fato quando a gente mais tem contato com a medicina de fato. E o mais interessante é que eu nem tive contato com médico nesse semestre durante a interação comunitária. Claro, eu tive contato, né, vendo os médicos nos corredores do posto, mas eu não acompanhei uma consulta. Mas mesmo assim eu já achei incrível. Eu aprendi coisas muito legais nesse semestre. Eu apliquei vacina, eu acompanhei consulta da enfermagem, eu vi curativo. Isso pra mim foi muito legal. Pra mim, o mais legal de tudo, é claro, foi porque eu apliquei vacina. Eu aprendi a aplicar vacina e eu apliquei nos pacientes. Isso foi muito legal. Mas, no geral, eu gostei muito do estágio. Dizem que a partir da terceira fase ele começa a ficar um pouquinho maçante, porque você no hospital já tem mais contato com a medicina e aí no posto de saúde você acaba enchendo um pouquinho o saco. Mas eu ainda estou gostando muito de interação comunitária. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de compartilhar para seus amigos, curtir, se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo e me seguir nas minhas redes sociais, porque lá fica muito mais dinâmica a conversa com vocês. Lembrando que eu vou deixar aqui no card a playlist da segunda fase, a playlist da primeira fase e também o vídeo antes de cursar as matérias da segunda fase. Beijo, gente, até mais!